Existe algo que quase ninguém percebe quando começa a mudar internamente. A maioria das pessoas acredita que a manifestação chega como um evento mágico, um momento explosivo, uma virada repentina, onde tudo se transforma de uma vez. Mas a verdade é outra. Antes da manifestação chegar, algo silencioso acontece dentro de você. E se você não reconhecer esse momento, pode acabar sabotando exatamente aquilo que estava prestes a acontecer. Talvez você já tenha sentido isso sem entender. Talvez nos últimos dias algo tenha mudado na forma como você pensa, reage ou enxerga o mundo. E mesmo sem provas externas, existe uma sensação estranha de que alguma coisa está diferente. Esse é o ponto em que quase todos desistem, porque confundem o processo com a ausência de resultados. E é justamente aí que começa a verdadeira transformação. Pense comigo por um instante. Toda realidade externa nasce primeiro como uma decisão invisível. Antes de qualquer mudança aparecer no mundo físico, ela precisa existir como uma certeza emocional. Não como esperança, não como desejo, mas como algo que já parece familiar dentro da mente. E é exatamente nesse estágio que surgem os primeiros sinais. O curioso é que eles não parecem positivos no começo. Muitas vezes, a realidade externa parece até resistir. Situações antigas reaparecem, dúvidas voltam, pessoas agem como sempre agiram, e quem não entende o processo acredita que está falhando. Mas o que realmente está acontecendo é um reajuste profundo entre quem você era e quem você decidiu se tornar. Existe um padrão invisível, observado em praticamente todas as pessoas que experimentam uma grande virada de vida. Primeiro vem o desconforto, uma sensação de que você não pertence mais ao lugar mental onde estava antes. Conversas que antes faziam sentido começam a parecer vazias. Hábitos antigos perdem o brilho. Você começa a perceber pensamentos automáticos que antes passavam despercebidos. Esse não é um retrocesso. É consciência surgindo. Quando a mente começa a mudar, ela expõe tudo aquilo que não combina mais com a nova identidade que está sendo formada. E aqui acontece algo poderoso. Você para, mesmo sem perceber, de reagir como antes. Aquela necessidade urgente de controlar tudo começa a diminuir. A ansiedade perde força. Você ainda deseja mudanças, mas já não sente desespero. É como se uma parte de você soubesse que o resultado já está a caminho. Esse é um dos sinais mais ignorados, a calma antes da manifestação. A mente não entra em paz depois que a realidade muda. A realidade muda depois que a mente encontra paz. Muitas pessoas pensam que precisam acreditar o tempo todo, manter pensamentos perfeitos ou eliminar qualquer dúvida. Isso cria tensão. E tensão é resistência. O que realmente acontece antes da manifestação é o oposto. Você começa a soltar. Não porque desistiu, mas porque internamente já não sente necessidade de provar nada ao mundo. A energia deixa de ser perseguição e passa a ser permissão. E é exatamente nesse ponto que o universo, a mente subconsciente ou a própria realidade, chame como quiser, começa a reorganizar circunstâncias. Outro sinal surge quase sempre nesse momento. Pequenas coincidências começam a acontecer. Não são milagres gigantescos, mas ajustes sutis. Pessoas mencionam oportunidades inesperadas. Ideias surgem sem esforço. Caminhos que antes pareciam bloqueados começam a abrir pequenas brechas. O erro comum é ignorar esses movimentos por parecerem pequenos demais. Mas grandes mudanças raramente chegam de forma dramática. Elas começam como sinais discretos, testando se você realmente mudou internamente. E aqui está algo que poucos têm coragem de admitir. Antes da manifestação chegar, você é testado emocionalmente. Não como punição, mas como confirmação. A realidade apresenta versões antigas do problema para ver se sua reação ainda é a mesma. Se antes você reagia com medo, agora surge a oportunidade de responder com confiança. Se antes você duvidava de si, aparece uma situação pedindo decisão.
Esses momentos não são obstáculos, são portas. Talvez você já tenha vivido algo assim recentemente. Uma situação que normalmente teria destruído seu humor, simplesmente não teve o mesmo efeito. Ou talvez algo que antes pareceria impossível agora, parece apenas questão de tempo. Esse deslocamento interno é o verdadeiro início da manifestação. Porque o mundo externo não responde ao que você deseja ocasionalmente, mas ao que você se tornou consistentemente. Existe também uma fase silenciosa, onde nada parece acontecer. Esse período confunde muitas pessoas. Elas pensam que tudo parou. Na verdade, é o momento em que as raízes estão crescendo. Assim como uma semente não rompe o solo no mesmo dia em que é plantada, a nova realidade precisa de tempo para se estruturar. A ausência de movimento visível não significa ausência de progresso. Significa preparação. E aqui vem uma revelação importante. A manifestação costuma chegar quando você para de verificar se ela já chegou. Quando a necessidade obsessiva diminui, quando você volta a viver o presente sem ansiedade constante, algo muda profundamente. Você deixa de agir como alguém esperando e passa a agir como alguém que já possui. Esse estado mental é extremamente poderoso porque elimina a sensação de falta. E a falta é justamente o que mantém antigas realidades ativas. Talvez agora você esteja percebendo algo enquanto escuta isso. Talvez algumas mudanças internas façam mais sentido. Se isso está acontecendo com você, escreve nos comentários. Eu estou pronto para a mudança. Esse simples ato reforça a decisão interna que muitas vezes fica apenas no pensamento. Continuando, existe um ponto crítico pouco discutido. Antes da manifestação chegar, muitas pessoas sentem vontade de desistir. Não por fraqueza, mas porque a antiga identidade tenta sobreviver. A mente humana busca familiaridade, mesmo que a familiaridade não seja feliz. Por isso surge uma voz interna dizendo que nada vai mudar, que é melhor voltar ao padrão antigo. Reconhecer essa voz sem obedecer a ela é um dos maiores sinais de evolução mental. A transformação verdadeira não acontece quando tudo está perfeito, mas quando você mantém uma nova postura, mesmo diante das velhas circunstâncias. Esse alinhamento cria uma espécie de coerência interna. Pensamento, emoção e expectativa começam a apontar na mesma direção. E quando isso acontece, a realidade não tem outra opção além de acompanhar. Existe também uma mudança sutil na forma como você percebe o tempo. A urgência desaparece. Você começa a sentir que não precisa correr atrás da vida, porque a vida está se movendo em sua direção. Essa sensação não é ilusão. É consequência direta de uma mente que deixou de operar na frequência da escassez. E então, acontece o clímax do processo. A manifestação chega de maneira tão natural que muitas vezes parece coincidência. Algo que parecia distante simplesmente se torna realidade. Uma oportunidade surge. Uma conexão acontece. Uma resposta aparece. E o mais curioso é que, quando finalmente acontece, você percebe que já se sentia pronto antes mesmo de ver o resultado. Porque a verdadeira manifestação nunca foi o evento externo. Foi a pessoa que você se tornou durante o caminho. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas tenta mudar o mundo para depois mudar a si mesma. Mas quem entende o processo faz o contrário. Muda primeiro a identidade interna e permite que o mundo reflita essa mudança. Esse é o segredo silencioso por trás de tantas histórias de virada inesperada. Se este vídeo está fazendo sentido para você até aqui, deixa o like agora, porque isso mostra para o algoritmo que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais pessoas que também estão passando por esse momento de transição. Existe ainda um último sinal, talvez o mais poderoso de todos. Antes da manifestação chegar, você começa a confiar em si mesmo de uma maneira que não depende mais da opinião externa. A validação deixa de ser necessária. Você sente que está no caminho certo mesmo sem aplausos, sem provas e sem confirmação imediata. Esse estado é extremamente raro e exatamente por isso ele antecede grandes mudanças.
Quando a mente chega nesse nível, a ansiedade perde espaço. A comparação desaparece. O medo do fracasso diminui. Você não precisa mais convencer ninguém. Apenas continua avançando. E é nesse ponto que as oportunidades começam a encontrar você. Talvez você esteja percebendo agora que a manifestação nunca foi sobre repetir frases positivas ou tentar controlar pensamentos o tempo inteiro. Foi sempre sobre assumir internamente uma nova versão de si mesmo até que ela se tornasse natural. Quando isso acontece, o mundo externo apenas acompanha o roteiro que sua mente já aceitou como real. E aqui vai algo importante. Não tente acelerar o processo. A tentativa de forçar resultados geralmente nasce do medo de que nada aconteça. Mas quem realmente entende sabe que a mudança invisível já iniciou. Confie no movimento interno. Continue agindo de acordo com quem você está se tornando, não com quem você foi. Quando isso acontece, o mundo externo apenas acompanha o roteiro que sua mente já aceitou como real. E aqui vai algo importante. Não tente acelerar o processo. A tentativa de forçar resultados geralmente nasce do medo de que nada aconteça. Mas quem realmente entende sabe que a mudança invisível já iniciou. Confie no movimento interno. Continue agindo de acordo com quem você está se tornando, não com quem você foi. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o processo de uma forma diferente, se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão aprofundar exatamente como manter esse estado mental e transformar essa mudança interna em resultados concretos na vida real. E lembra disso, antes da realidade mudar, você muda. Antes do resultado aparecer, a certeza nasce, e antes da manifestação chegar, você já se tornou a pessoa capaz de vivê-la.